Beleza, então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai basicamente preparar um ambiente com o Tomcat para que a gente consiga desenvolver em Servlet com Java. E para isso a gente vai usar o Docker. Se você nunca ouviu falar do Docker, ele é uma ferramenta que permite que a gente containerize imagens. E essas imagens elas podem ser de processos como bancos de dados, sistemas operacionais, linguagens de programação, etc. Um monte de coisas. Até mesmo o seu próprio projeto você pode containerizar ele. Então, beleza. Aqui eu marquei alguns checkpoints que a gente vai ter que passar. E o primeiro é conhecendo o Docker. Agora você minimamente sabe o que é o Docker. Ele é uma ferramenta que permite a containerização de imagens. Isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco. Para começar, a gente vai vir aqui no nosso navegador e vai acessar esse site, docker.com. E aí aqui dentro você vai fazer a sua conta e logar nela, se você tiver você só loga. E aí aqui logo de cara você vai ter um tutorialzinho de como baixar o Docker na sua máquina. Eu não vou ensinar como que você faz para baixar, porque ele varia um pouco de ambiente para ambiente. Mas aqui tem o passo a passo para cada um deles. O Docker está disponível para Windows, macOS e para Linux. Para Windows eu tô ligado que é só você dar é só você executar esse instalador e seguir o passo a passo, o wizard, né? Para macOS eu não faço ideia de como que é o processo de instalação e para Linux varia um pouco de distribuição para distribuição. Mas para todos os três casos você abre, vai ter um passo a passo, você segue e vai instalar de boas. Aqui embaixo você tem alguns exemplos de imagens que eu comentei. Por exemplo, Ubuntu, Python, MySQL e até mesmo o Nginx ou Node.js, beleza? O que nos interessa está aqui em cima por enquanto. A gente vai usar um servidor Tomcat, então a gente vem aqui e pesquisa Tomcat. A gente vai achar aqui algumas imagens. A que a gente vai usar é essa daqui, ó, a da Apache, que é a que tem esse gato aqui que parece um esfinge. Acho que é um esfinge que parece um gato, mas enfim. Aqui dentro aqui vão ter algumas informações sobre essa imagem aqui do Docker. Você pode ver aqui, essas aqui são as versões e tal. E aí, pra gente baixar esse cara, o comando é docker pull tomcat. Mas a gente vai vir aqui em tags e vai escolher. As tags elas são basicamente como se fossem versões daquela imagem, certo? Então, digamos que você tem uma versão do Tomcat que tem o Java na versão 8, você tem uma versão do Tomcat que está na versão 7 e tem o Java 11, na versão 9 com o Java 7, e por aí vai, você escolhe aqui. E aí você vai ver na descrição de cada um deles aqui. Eu vou usar aqui, se eu não me engano, se eu não me engano é ótimo. Deixa eu ver aqui, eu vou usar esse daqui, esse JDK11. Então para isso você vai abrir o seu terminal, depois de instalar o Docker, né, é claro. E se você quiser conferir para ver se a instalação está feita realmente, você pode dar um Docker Info. Se você tiver no Linux e tiver acabado de instalar o Docker, talvez você tenha que executar o comando com sudo aqui na frente e aí você coloca a senha do seu usuário e tudo certo. Tem como desativar isso para você conseguir executar o Docker direto, assim como eu faço. Eu também não vou ensinar agora porque é bem específico do Linux. Mas você pode ir no Google e pesquisar que é bem simplesinho. Você basicamente adiciona um grupo, coloca o Docker nesse grupo e dá os privilégios de root para ele. É bem tranquilo, você pesquisa e faz, é rapidinho. E aí beleza, com o Docker instalado, a gente vai pegar essa imagem aqui. O comando para dar um pull, ou melhor, o comando para baixar essa imagem é o docker pull, nome da imagem, dois pontos e a tag. Você, como eu já falei, você pode entender tag por versão. Então eu vou copiar aqui para colar esse comando e vou rodar aqui no meu terminal. E agora ele vai começar o download dessa imagem, certo? Se eu não me engano, eu já tenho essa imagem baixada aqui na minha máquina, então eu vou só conferir. Se eu não tiver, eu vou pausar o vídeo e aí quando ela terminar de baixar eu volto. Certo, eu já tenho essa imagem aqui. Depois que ele terminar de baixar aí na sua máquina, você pode conferir para ver se ele baixou mesmo, né? Usando o comando docker images. Deixa eu aumentar aqui um pouco, certo? Ele vai listar aqui para você todas as imagens do Docker que você tem na sua máquina. Eu tenho algumas imagens aqui, inclusive várias versões do Tomcat. Eu tenho ele na versão com Java 11, Java 8 e esse Tomcat Java, nesse Tomcat aqui na versão 9 que eu não faço ideia de qual Java está aqui dentro. Mas enfim, como é que a gente vai fazer? Ótimo. E aqui a gente vem aqui e marca que a gente já baixou a imagem do Tomcat. A gente vai agora para a criação do container. Então beleza. Qual o comando para a gente criar um container? O comando é basicamente docker run. Aí a gente passa as flags "-it". E aqui tem uma coisa interessante. Vamos lá. O que é de fato um container?
Um container, ele é um canto isolado no seu sistema operacional. Ficou meio fraca nessa explicação, então vamos dizer assim. Você tem literalmente, imagine um container que você coloca coisas lá dentro. Essas coisas vão ser processos, né? Pode ser um sistema operacional, linguagem de programação, um próprio aplicativo. Ele vai ficar completamente isolado do seu sistema operacional. Então, digamos que você quer usar um banco de dados, por exemplo, o Postgres, mas você não quer instalar o SGBD do Postgres, seja porque você não quer baixar o Postgres inteiro ou porque você não quer ficar instalando milhares de bancos na sua máquina e depois ter que desinstalar, tomar cuidado com arquivos que ficam, versões e afins, você usa um container. Esse Postgres vai ficar isolado do seu sistema operacional, você pode descartar ele na hora que você quiser, ele não vai deixar resíduos nos seus discos C, por exemplo, e é basicamente isso. Mas beleza, se esse cara ele tá isolado do meu sistema, como que eu vou fazer para usá-lo de fato? Ótimo. Basicamente todo o processo, né, todo o serviço, ele expõe uma porta de comunicação. Quando a gente trabalha com web, né, por exemplo, a gente tem as portas de acesso, que é quando você acessa um site, a porta padrão que o seu navegador procura é a porta 80. Mas em localhost, né, que é aquele famigerado localhost aqui, ou 127.0.0.1, a gente trabalha com portas, por exemplo, a porta 3000, 5000, 5500, como essa daqui que está aqui. Enfim, tem um range de portas que você pode usar e é através dela que a gente vai se comunicar com o nosso container. Dentro do container, a gente vai expor uma porta e do lado de fora a gente vai acessar essa porta. Então, como que a gente faz? Por exemplo, o Tomcat, a porta padrão que ele exporta é a porta 8080, ok? Mas a 8080 da minha localhost, dessa minha máquina aqui de trás, não é a porta do Tomcat que está dentro do container. Então eu tenho que fazer um redirecionamento de portas aí para que eu consiga me comunicar com ele. Então para isso eu uso esse "-p", e aí eu passo a porta que eu vou querer usar na minha máquina, que no caso vai ser 8888, que vai acessar a porta 8080 de dentro do container, beleza? E aqui eu vou passar com a "-d" a imagem que eu vou usar para criar esse container, que vai ser a imagem do Tomcat com a tag JDK11 OpenJDK, certo? Se você não lembrar a tag, você pode abrir um outro terminal, rodar o Docker Images, vir aqui, ó, procurar a imagem, copiar, voltar aqui e colar, beleza? E aí, para que a gente não se perca aqui nas ideias, eu vou vir aqui, ó, logo depois do run, e eu vou acrescentar mais um parâmetro, que é o "-name", e aí eu vou dar um nome para esse container, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, Tomcat Java 11, beleza? Agora ele me gerou um hash, e se eu rodar o comando docker ps, ele vai me mostrar todos os containers que estão ativos na minha máquina. No caso, eu tenho esse container aqui, esse é o ID do container, ele está rodando a 4 segundos, ele foi criado há 5 segundos, e aqui tem o redirecionamento de portas, ou seja, na hora que eu acessar a minha localhost na 8888, eu vou acessar a porta 8080 do container. Aqui está mais simples, né? E aqui é o nome do container, Tomcat Java 8, beleza? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer para acessar esse container e trabalhar dentro dele de fato? Eu vou usar o Visual Studio Code, por quê? Porque a gente está procurando algo mais simples aqui para facilitar a nossa vida, certo? Então, spoilers? Não spoiler, isso aqui é a minha home. Você vai vir aqui, ó, no seu Visual Studio Code, nesse ícone onde você tem as extensões, e vai procurar por Docker. E aí você vai achar essa extensão aqui que tem a estrelinha, que é da Microsoft, e vai baixar ela. Você vem aqui em instalar. Quando ela terminar de instalar, você vai ver que esse ícone da baleinha aqui com os containers vão aparecer no seu Visual Studio Code. Você aperta nele e aqui você vai ter várias coisas, mas o que interessa no momento é esse Tomcat JDK11 OpenJDK. E aqui do lado vai ter o nome que a gente deu, Tomcat Java 11. E aí você vai ver que ele está com um triângulo verde aqui, ou seja, ele está ativo no momento. A gente vai vir com o botão direito, vai vir aqui, ó, em Attach Visual Studio Code. E aí ele vai se conectar, ou seja, o Visual Studio Code vai se conectar com aquele container e vai permitir que a gente acesse o conteúdo dele, ou seja, o que tem lá dentro rodando, que é um sistema operacional Linux. Por que é um sistema operacional Linux? Eu não sei os motivos, mas eu imagino que é porque seja de código aberto e porque é bem leve. E o Tomcat precisa de algum lugar para rodar, então num servidor Linux. Quando ele terminar de conectar, a gente vai ver aqui a estrutura que ele tem dentro do container.
Se você quiser adiantar um pouco aqui as coisas, você pode vir aqui, ó, nas extensões e instalar um cara chamado Java Extension Pack. Ele não vai carregar. Aí, beleza. E é essa extensão aqui, ó, Java Extension Pack da Microsoft também. O que ela é? Ela é basicamente um compilado de extensões, é um pacote, né, de extensões que vão ajudar no nosso desenvolvimento com Java. Ou seja, aqui vão ter compiladores, podemos dizer que sim. Vão ter ferramentas para compilar, para fazer testes, para debug e para IntelliSense. Beleza? Então, ó, você clica aqui, ele vai instalar todas as extensões desse pacote e aí a gente já vai conseguir usar ele. Beleza? Deixa eu ver se a gente já cumpriu mais algum checklist aqui. Ainda não. Que a gente, beleza. Já criamos nosso container. Como que a gente vai fazer para testar, para ver se esse container está acessível do lado de fora? A gente vai criar uma aplicação bem simples aqui, ó. Primeiro, com o Visual Studio aberto, você vem aqui em File, Open Folder. E aí, ó, você vai basicamente apagar tudo isso daqui e colocar uma barra. E aí você dá um OK. Agora, ele vai navegar para aquele diretório que a gente escolheu. E aí ele vai carregar de novo. Não, beleza. E aqui você vê a estrutura de um sistema operacional Linux. Beleza? Aonde que o Tomcat vai, ou melhor, aonde que esse nosso container vai estar guardando, né? Onde que esse Linux vai guardar o nosso Tomcat? Ele vai estar dentro de USR, dentro de local, e aí dentro de local na pasta Tomcat, beleza? Essa daqui é a pasta do servidor Tomcat. Então o que a gente vai fazer? Open folder de novo e vai abrir aquela pasta. Então a gente vai vir aqui, ó, em user, USR na verdade, local e Tomcat, beleza? Ótimo. Esse daqui é o diretório onde está o nosso servidor Tomcat. E os nossos aplicativos, né, os nossos web apps vão ficar aqui dentro. Para fazer um teste, eu vou criar uma pasta chamada app e dentro dela eu vou colocar um arquivo index.html. Dentro desse index.html eu vou usar o snippet do Visual Studio Code, que é HTML 2.5, para criar essa estrutura de HTML padrão. E vou colocar um H1 escrito Hello World, beleza? Dei Ctrl S, eu venho aqui no nosso navegador e vou escrever local host, dois pontos e a porta que eu defini lá, que é a 8888, certo? Vou dar um Enter, nada acontece, eu entro numa página 404. Agora eu vou escrever ali na URL o endereço do nosso app, né? Que é app. E pronto. Agora eu já estou acessando aquele nosso index.html que veio com um W a mais. A gente pode apagar esse W daqui, dar um F5 e pronto. A gente viu que o nosso container está funcionando e que a gente consegue acessar ele aqui do lado de fora. Ok? Então agora a gente vai de verdade partir para nossa aplicação servlet. Beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai manter essa pasta app e vai apagar esse arquivo aqui index.html que a gente não vai usar ele. A gente vai de novo vir aqui em File, Open Folder e dessa vez a gente vai abrir Tomcat, Web Apps e App, que é pra gente ficar num ambiente mais limpo aqui só com as coisas da nossa aplicação. Quando ele terminar de carregar, a gente vai criar aqui uma estrutura para uma aplicação Java Web normal. A gente vai ter a pasta src, que é onde vão ficar os nossos arquivos .java, né, o nosso código fonte, a pasta lib, que é onde a gente vai colocar as referências de biblioteca que a gente vai usar, por exemplo, JSON, alguma biblioteca para fazer consumo de APIs externas, a do próprio servlet, enfim, as coisas que a gente vai usar aqui no nosso projeto, beleza? Que são bibliotecas de terceiros. E a gente também vai ter uma pasta chamada webinf. A gente vai ver daqui a pouco para que ela serve. Aqui dentro de src, a gente vai criar o nosso primeiro servlet, que vai ser o welcome servlet.java, beleza? Aqui ele vai começar a ativar a extensão que a gente instalou agora há pouco. E aí, beleza, né? Vamos, enquanto ele baixa aqui, eu vou falar uma coisa interessante. Aquela versão do Tomcat que a gente pegou ela com o Java 11 por causa dessa extensão aqui. Ela requer que o nosso Java ele seja no mínimo a versão 11 ou superior, né? Ou uma mais recente. Eu não tenho certeza se tem uma versão mais recente do que o Java 11, mas enfim, para usar essa extensão aqui, né, esse pacote de extensão, você precisa ter o Java 11 no mínimo instalado. Por isso que a gente escolheu aquela. Enfim, aqui a gente vai começar o nosso servlet. Vamos começar ele com a classe, né, normal,
E lembre que um arquivo Java ele tem que ter uma classe que seja do mesmo nome do arquivo. Então a gente vai fazer welcome servlet, beleza? E pronto, essa é uma classe Java normal. Mas para que ela seja um servlet, a gente tem que estender ela de http servlet. Pronto. E agora sim, essa nossa classe ela é um servlet. Aqui a gente tem um erro, por quê? Porque ele não conseguiu achar esse tipo aqui, esse namespace, ok? A gente vai dar um Ctrl ponto para ver se ele vai sugerir alguma coisa. O que ele sugere é que a gente crie essa classe ou que a gente mova essa classe para um novo arquivo. O que não faz muito sentido, né? A gente não está programando esse HTTP servlet, a gente quer só usá-lo. Ele faz parte de uma biblioteca. E de qual biblioteca? Do servlet. E aí agora a gente podia... Agora a gente vai ter que baixar a biblioteca do servlet, que é para a gente conseguir usar. E aí agora a gente pode fazer isso de várias formas. A gente pode baixar na nossa máquina, transferir aqui para dentro do container pelo Visual Studio Code, pelo terminal, mas a gente vai baixar ele direto do container, porque é interessante você pegar essa coisa de usar o terminal do Linux um pouco mais. Ah, eu não mostrei ele ainda, né? Esse daqui eu usei Ctrl J para expandir o terminal. Esse é um terminal de um Linux. Se a gente usa o ls, por exemplo, a gente consegue listar as coisas. Então você pode usar a maioria dos comandos Linux aqui dentro desse terminal que eles vão funcionar. Você não vai ter alguns comandos como sudo, porque a galera da Apache não achou que fosse necessário colocar o comando sudo aqui. Como algumas outras coisas, alguns outros comandos, mas você pode instalar ele se você achar necessário. Com um apt install, enfim. A gente vai vir aqui no nosso navegador de novo e vai pesquisar por servlet jar download. Por que jar? Porque é a extensão das nossas bibliotecas em Java. Eu gosto de usar esse site aqui, ó, java2s, que é java2s.com. Eu vou abrir ele aqui. Por quê? Porque ele é bem simples, ele tem um botão gigante aqui para você fazer download. Então eu vou vir aqui, ó, botão direito, copy link address, ou copiar endereço do link se você estiver usando em português. Aqui, ó, você vai abrir o terminal e se certifica de que você está aqui dentro da sua pasta app ou do nome do aplicativo que você deu. E aí a gente vai usar o comando wget. O que o wget faz? Ele basicamente faz uma requisição para algum endpoint que você deu e te traz a resposta. A gente vai colar o link que a gente pegou aqui e como ele retorna um arquivo, ele vai baixar esse arquivo pra gente e vai soltar aqui na raiz. Pronto, ele terminou de baixar o arquivo e agora a gente tem um servlet.jar ali dentro. Como que a gente vai fazer para extrair esse cara? Porque ele é um zip. A gente vai usar o comando unzip. E aí a gente escreve aqui servlet e dá um tab que ele autocompleta pra gente. Se ele não autocompletar, infelizmente você vai ter que escrever na mão. Mas se ele não autocompletar, você dá uma olhada para ver se você está no diretório certo, beleza? A gente vai dar um unzip aqui, vai dar um enter e agora ele extraiu esse .jar aqui pra gente. A gente vai pegar esse cara, e que é o servlet, né? .jar, cuidado para não pegar o .zip também. E a gente vai dar um mv para mover esse arquivo para dentro da pasta lib. Pronto. Agora se a gente vier aqui na pasta lib, a gente vê que o servlet.jar já está ali dentro. E aí agora a gente vai vir aqui e vai dar um remove nesse servlet.jar.zip. Belezinha? A gente dá um clear no terminal e aperta Ctrl J para recuar ele de novo. E agora a gente vai ver que ele ainda está com erro, mas se a gente vier aqui em Java Projects, a gente vai ver que algumas coisas mudaram. Aqui a gente tem o Referenced Libraries, e a gente vai reparar que aqui dentro ele já tem o servlet.jar. E se a gente for um pouco curioso, a gente pode expandir esse cara e ver os namespaces que a gente pode usar. Inclusive o metainf, que ele só está aqui de enfeite mesmo, não dá pra gente abrir, mas enfim, você consegue ver tudo aqui dos namespaces, os objetos, as classes, as coisas que você pode usar. Enfim, se você quiser explorar, sinta-se à vontade, é um bom exercício para você fazer isso. Eu vou deixar ele quietinho aqui no canto dele, vou vir aqui em cima do nosso erro e vou apertar Ctrl ponto. E agora dessa vez ele sugere que a gente importe esse cara do namespace javax.servlet.http. Eu vou aceitar e pronto, a gente não tem mais nenhum erro, certo? Vamos começar aqui de fato o nosso servlet. Só como uma revisão simples, o que é um servlet? Um servlet ele é como se fosse uma rota da nossa aplicação. Imagina que você tem um site, por exemplo, google.com. Imagine que você tivesse google.com/imagens ou google.com/vídeos. Você sabe de cara que quando você acessa /imagens, você vai receber imagens daquela rota, certo?
E aí digamos que você tem a sua conta no Google e você possa não só visualizar imagens, quanto subir imagens para o Google, né? Fazer os uploads. Então você teria uma rota que você acessa e uma rota que você sobe imagens novas. Mas não seria interessante você ter uma imagem tipo imagens e subir imagem? Seria legal se a gente pudesse usar as duas, a mesma rota para as duas coisas. E isso existe. E isso é feito através dos métodos HTTPs e aí você tem o conceito de REST. Se você não souber direito ainda como é que funcionam os métodos HTTPs, você pode vir os métodos HTTP, você pode vir aqui e escrever HTTP methods e você vai achar aqui logo como primeiro link uma esqueci o nome agora, a definição da CDN. CDN? MDN. Eu aconselho muito que você veja isso daqui se você não sabe. Existem diversos métodos como put, get, post, delete, que cada um deles tem um motivo. Mas basicamente quando a gente acessa uma rota sobre o método get, é o que a gente está fazendo aqui no navegador. A gente acabou de acessar essa URL nesse path, né, nessa rota sobre o método get. Então o método get a gente usa quando a gente quer fazer uma requisição que vai retornar coisas pra gente, beleza? Se a gente quiser pegar a informação, a gente usa o método get. E aqui no servlet, pra gente preparar, né, pra gente como eu posso dizer, pra gente registrar uma requisição do tipo get, a gente vai usar um método aqui dentro. Então a gente vai começar colocando o método como público, então vai ficar public void, porque ele não vai retornar nada no contexto de Java, e o nome dele tem que ser doGet, beleza? Ele vai fazer um get, realmente, seria esse o sentido. E como que eu sei que esse doGet existe? Porque aqui dentro desse HTTP servlet, a gente tem algumas coisas. Eu segurei o Ctrl e cliquei para vir aqui para a definição dele. A gente tem o doGet, a gente tem o doHead, post, put, delete e todos aqueles métodos, beleza? Então a gente já pode dar uma colinha aqui, ó. A gente vê que o doGet ele recebe dois parâmetros, que é um HTTP Servlet Request, ou seja, a request, e o HTTP Servlet Response, a response. E aí a gente tem uma coisa interessante do Java aqui, que a gente não tem em outras linguagens como C Sharp ou mesmo JavaScript, que é a declaração do tipo de exceção. Perdão, a gente tem isso aqui em C Sharp, mas não é desse jeito que a gente define. Mas beleza, voltando aqui para o foco, a gente tem que definir aqui o tipo de exceção que o método estoura, né, que o método pode lançar, beleza? Então a gente vai copiar esse carinha aqui para usar daqui a pouco. Ou melhor, vamos só deixar aqui e a gente escreve na mão, beleza? Então vamos lá. O primeiro parâmetro que ele vai receber vai ser um HTTP servlet request, certo? E aí você viu que eu já usei o autocomplete, ele já importou aqui pra mim, beleza? O nome que eu vou dar pra ele vai ser request. E aí a gente vai ter o HTTP servlet response. Ele não importou, ou melhor, ele importou agora pra mim. E eu vou colocar aqui o nome dele, response. E aí pra gente não correr o risco de esquecer, a gente vai colocar aqui, ó. Eu gosto de pular a linha para tentar deixar um pouco mais organizado. A gente vai colocar os tipos de exceção que esse carinha estoura pra gente, né? Que pode vir a acontecer. Então, como eu não lembro de cabeça, eu vou vir aqui na definição e vou copiar. Eita. Esse carinha, ó. Servlet exception, vírgula, IO exception. E aí a gente pode fechar. E aí ambos estão com erros. A gente vem aqui neles, Ctrl ponto. Ele vai sugerir ali em cima, no topo, cuidado, ignora esse monte de change ali. Ali em cima no topo ele vai sugerir a importação. Eu vou dar um enter, ele importa ali pra mim. E aqui no IO exception, mesma coisa. Importa aqui pra mim. E ele importou tudo aqui pra mim, certinho? Se você quiser economizar um pouco de espaço, você pode importar assim. Ele importa tudo que tiver nesse namespace. Não é muito interessante porque vai pesar um pouco no seu arquivo final, né? Que é no seu arquivo.class, no bytecode. Mas se você quiser, sinta-se à vontade para economizar 3 linhas. Vamos lá. Agora que a gente já tem o nosso servlet aqui declarado, né, o nosso método get, o que a gente vai ter que colocar aqui dentro? A gente vai ter que usar alguma coisa para começar a moldar a nossa resposta. Quando alguém acessar esse servlet, a gente quer retornar alguma coisa para ele, certo? E nesse caso a gente vai retornar um HTML. Então a gente vai começar manipulando esse objeto de response aqui dentro. Então a gente vai vir response.setContentType. Eita. setContentType. E aí aqui dentro você vai colocar um string contendo o content type que você pretende retornar. Eu vou usar o text/html, beleza?
Se você não sabe quais são os content types que existem, de novo, você vem aqui no Google, content type e pimba. De novo, uma definição da MDN. Você dá uma lida aqui, já vai te dar uma clareada sobre esse assunto e volta pra cá. Beleza? Agora que a gente já colocou o tipo de resposta, eu vou vir aqui de dentro desse response e eu vou pegar um carinha. Ele é do tipo print writer, se eu não me engano. Isso. Ele também vai ser importado lá em cima do java.io e eu vou colocar o nome dele de print writer mesmo. E ele vai ser igual a response.getWriter, beleza? Esse print writer é o carinha que a gente vai usar para moldar a nossa requisição, beleza? Então, aqui nesse espaço, ó, moldar resposta, certo? E aí aqui no final a gente vai basicamente dar esse print writer.close, que é como a gente faz para fechar esse print writer e mandar a nossa resposta de volta para quem pediu, no caso o navegador, certinho? Então aqui nesse meio campo a gente vai de fato moldar o nosso HTML. E como que a gente vai fazer isso? Simples, a gente vai usar o print writer.println, como se fosse o systemout.println, saca? É como se fosse esse print writer aqui, só que ele imagine que ele vai printar algo na sua tela. Vamos levar essa analogia aqui, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma tag chamada HTML e lembra, a gente está escrevendo um HTML aqui, então se a gente abre uma tag a gente tem que fechar ela logo em seguida. Eu usei o atalho Ctrl Shift, eu usei Ctrl Shift Alt, setinha para cima ou para baixo para duplicar as linhas. Se você estiver usando Windows é só Shift Alt. E aí você faz aí para duplicar as linhas se você quiser economizar alguns Ctrl C, Ctrl V, beleza? Então ótimo, a gente já tem a tag HTML. Aqui dentro a gente vai colocar a tag body, beleza? E aí a gente abriu, fechou ela aqui embaixo, ótimo. E aí dentro da tag body eu vou colocar uma outra tag, deixa eu dar um espacinho aqui para ficar mais visível, que vai ser uma tag H1, certo? E aí eu abri, fechei H1 aqui mesmo. E aí aqui dentro eu vou escrever welcome to servlet, beleza? Essa vai ser a mensagem. Eu ia colocar hello world também, mas a gente não ia conseguir diferenciar quando desse F5 aqui. Então eu vou colocar welcome to servlet e uma exclamação. Beleza? Pronto, agora a gente já tem basicamente a estrutura que a gente precisa para retornar um HTML bem simples aqui para o nosso cliente, ok? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que compilar esse cara, ok? Como que a gente vai fazer isso? Vamos abrir aqui com o Ctrl J de novo o nosso terminal e a gente vai usar o Javac. Para usar o Javac eu tenho que instalar o Java, mas como eu comentei, eu acabei de iniciar um container da imagem do Tomcat que usa o Java 11. Então se você quiser ter certeza que está com o Java aqui instalado, você pode rodar um Java -version e ele vai te dar aqui algumas informações do Java que está instalado, beleza? Então a gente vai rodar o Javac -d para especificar aonde estão os nossos arquivos Java, porque se você reparar a gente está em app e não em src. Então a gente vai colocar src barra e aí aqui a gente coloca o arquivo Java que a gente quer compilar. A gente pode escrever o nome do arquivo direto e para isso eu usei o tab, ou a gente pode fazer alguma expressãozinha regular aqui simples, eu apaguei demais, para pegar todos os arquivos Java que estiverem aqui com um asterisco, beleza? Como é só um arquivo e a gente quer simplificar as coisas, eu vou usar src barra welcome servlet.java, ok? E aí agora a gente vai colocar a saída desse cara, né? E aí eu acho que eu coloquei esse "-d" aqui no lugar errado. O "-d" é na verdade pra gente falar onde que vai ficar a saída, né? Então a gente vai colocar o "-d", ponto barra, e agora entra a nossa pasta webinf. A gente vai colocar webinf, pasta classes. Ela ainda não existe, mas não tem problema, o Java que vai criar ela pra gente. E aí agora a gente vai dar um enter e temos um erro. Por quê? Vamos entender o erro. Ler as mensagens de erro é muito importante, elas ajudam muito aqui enquanto a gente estiver desenvolvendo a não ficar quebrando cabeça. Ele falou que o pacote javax.servlet não existe. É mentira, porque a gente sabe que existe, não é? A gente está vendo ele aqui em cima e a gente está vendo aqui no Java Projects que ele está aqui dentro de Referenced Libraries. Mas por que ele está aqui dentro? Lembra que eu falei que aqui dentro da pasta lib a gente coloca nossas bibliotecas? Então, ele só está aqui porque a gente colocou na pasta lib.
O nosso Java, que está na linha de comando, não faz ideia de onde está a pasta lib ou se existe alguma pasta lib. Então a gente tem que falar para ele, perdão, que aquela pasta existe, saca? Então para isso a gente vai usar o class path. A gente passa aqui, ó, class path, perdão, é só um tracinho, menos class path, e a gente passa o caminho de onde estão os nossos arquivos .jar, ou melhor, da onde está o nosso arquivo .jar, beleza? Então, ó, ponto barra lib barra servlet.jar. E agora eu dou um enter, ele vai demorar um pouquinho, pronto. Gerou o nosso bytecode que está aqui dentro de welcome de classes, né? O nome dele é welcome servlet.class. Beleza? Eu vou minimizar aqui as pastas e vou abrir aqui o webinf, porque a gente vai fazer algumas coisinhas aqui dentro dele. Beleza? Vamos voltar aqui no nosso checklist. A gente já tem o nosso primeiro servlet feito. Agora a gente vai tratar do roteamento, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai minimizar esse nosso terminal aqui, fechar tudo isso daqui e entrar aqui dentro da pasta webinf. E aí deixa eu ligar aqui o ventilador. Pronto, liguei. E aqui dentro desse cara a gente vai minimizar também essa pasta classes. E aqui dentro de webinf, cuidado para não criar dentro de classes, a gente vai criar um arquivo chamado web.xml. É aqui dentro que a gente vai definir algumas coisas, como os nossos servlets que a gente vai querer que se tornem acessáveis e como a gente vai acessar eles, beleza? Então a gente vai começar criando uma tag chamada WebApp. Eita, nós. WebApp, beleza? E aqui é como se fosse o HTML, se você nunca mexeu com arquivo XML puro. Você cria tags e fecha elas logo no fim do escopo delas, né? Então beleza. Aqui a gente vai ter a tag WebApp e dentro dela a gente vai ter a declaração, né, a definição de um servlet. Então, vou aqui abrir e fechar o servlet, beleza? E aí dentro dele eu vou ter uma tag chamada servlet name. Servlet name, cuidado para não digitar errado igual a mim, beleza? E aí aqui dentro do servlet name você vai colocar o nome desse servlet. Esse nome não é necessariamente o nome da classe, porém eu particularmente gosto de colocar o mesmo nome da classe tanto pro servlet, pro nome do servlet, quanto pro nome da classe que a gente vai definir aqui embaixo. Na verdade o nome da classe é obrigatório que seja igual ao nome da classe no Java, mas o nome do servlet é opcional. Mas como eu falei, eu gosto de colocar o nome da classe. Então eu vou vir aqui na classe, copiar e colar, beleza? E aí aqui embaixo você vai colocar uma outra tag chamada servlet class dessa vez. E aí, cuidado para não digitar errado, beleza? Então aqui dentro de servlet a gente vai ter o servlet name e o servlet class. E esse servlet class aqui é o nome da classe Java, beleza? Tem que estar igualzinho, senão não dá certo. E aí aqui embaixo, agora que a gente já tem esse nosso servlet definido, a gente vai fazer um mapping, ou seja, a gente vai fazer um mapeamento desse servlet para alguma rota. Então quando a gente acessar determinada rota, tal servlet vai ser acionado, beleza? Então para isso a gente vai usar a tag chamada servlet mapping, e aí dentro dela a gente vai ter uma outra tag chamada servlet name, e aí dessa vez ele tem que ser o nome de um servlet que a gente já definiu aqui em cima. Aqui em cima a gente pode definir vários servlets, beleza? Então a gente vai aqui colocar o nome de um dos servlets que a gente já definiu, no caso welcome servlet. Ótimo. E aí aqui embaixo a gente vai ter uma outra tag e dessa vez ela vai se chamar URL pattern. E aí dessa vez ela não é nome de classe de ninguém. Ela é literalmente a URL que a gente vai acessar para conseguir acessar esse servlet aqui, beleza? Então eu quero que na hora que eu vá lá no navegador e acesse o barra welcome, eu quero que ele me direcione para o servlet welcome servlet. E aí execute o método que eu estou mandando a requisição e afins, beleza? Então com isso daqui a gente já tem uma aplicação servlet rodando no nosso servidor Tomcat. Como que a gente faz para testar? A gente vem aqui em localhost, acessa a porta que a gente definiu, que é 8888, vamos lá de novo, que é 8888 /app /welcome. E agora a gente tem aquele nosso welcome to server. E aí se a gente quiser fazer alguma alteração para ver se isso daqui está realmente funcionando, a gente pode vir aqui e escolher algum emoji legal para colocar. Por exemplo, esse daqui. Ctrl V. E aí, como a gente está trabalhando com Java, a gente não pode esquecer que a gente tem que compilar de novo se a gente quiser alguma alteração. E aí agora já vai uma dica extra. Se você não quiser ter que ficar rodando isso daqui toda hora, você pode, como você está no servidor Linux, criar um bash script.
chamado build ou qualquer outra coisa que você quiser. Ele termina com a extensão sh, beleza? Que é de shell script, se eu não me engano. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai basicamente copiar esse comando aqui, certo? E fechar o nosso terminal. Não, fechar não, deixa ele aberto aqui por enquanto. O que a gente vai ter que fazer? Para que esse carinha ele seja de verdade um script, a gente vai ter que colocar um header aqui que eu nunca lembro, cara. Então a gente vem aqui no Google e escreve bash script header. E aí a gente vai entrar no primeiro link aqui do Stack Overflow, que eu já estou até acostumado, e vai copiar isso daqui. Pronto. A gente copia e solta aqui em cima. Pronto, agora ele é um script de verdade. Para rodar ele, a gente vai colocar um sh.build.sh e dar um enter. E aí pronto, ele já executou aquele nosso script e atualizou aqui o nosso arquivo .class, beleza? Então se a gente volta aqui e dá um F5, nada acontece. Isso é porque o servidor ainda não atualizou de fato aquele nosso .class. Então vai uma diquinha aqui para quando você quiser que o nosso Tomcat atualize na força. Ou você espera, e aí ele vai demorar bastante, ou nem vai atualizar, ou você vem aqui e escreve alguma caquinha nesse arquivo. Ele vai atualizar depois de um tempo, e pra falar que eu tô mentindo, bom, ele atualizou, e aí você vai e desfaz. E aí pronto, você espera mais ou menos uns 5 ou 6 segundinhos e dá um F5 que tudo vai dar certo. Vamos lá, 3, 2, 1 e pronto. Welcome Servlet e uma interrogação por causa que ele não sabe o que é aquele emoji que a gente colocou. Mas enfim, a gente está com o nosso servidor rodando, então a gente vem aqui e marca o nosso roteamento. E agora você deve estar se perguntando, beleza, você está dentro de um container, esses caras aqui eles não existem de verdade na sua máquina, né? Porque se você acompanhou certinho até agora, a gente não criou nenhuma pasta aqui no nosso sistema, na área de trabalho, no meu, entre aspas, disco C, em lugar nenhum, certo? Então, aonde que tá isso? Isso aqui tá unicamente dentro do Docker, ok? Dentro da imagem do Docker, a gente roda um Docker PS, a gente vê que ele tá rodando aqui. Se a gente coloca um Docker stop e passa o ID desse container, pronto. A gente acabou de parar o processo do Tomcat. Então, se a gente vier aqui e dar um F5, essa página não existe. Se a gente volta aqui no nosso Visual Studio, opa, não pôde reconectar, porque a gente desligou o container. Então como que a gente faz para colocar esse código fora daqui? Existem várias formas de fazer isso e agora eu vou te ensinar uma, beleza? Que é usando o versionamento. Então primeiro eu vou iniciar o nosso container de novo, Tomcat Java, e para isso eu usei o docker start e o nome do nosso container, beleza? Então agora a gente já deve ser capaz de rodar algum comando aqui, como ls de novo. Deixa eu só dar foco aqui no terminal. Ih, rapaz, ele não vai deixar a gente editar não. Vamos lá, ele ainda tá conectando. Deixa eu dar um reload por aqui. Onde é que fica o botão? Ó, Ctrl Shift P, Reload Window. Certo, ele tá abrindo aqui, remoto de novo, se reconectando. Beleza, agora sim eu consigo dar um ls. Ótimo. O que a gente vai fazer aqui? A gente vem aqui, ó, no nosso GitHub. Se você não tiver uma conta no GitHub, você cria uma conta no GitHub. Pode ser em qualquer outro lugar, como o Gitbucket, ou até mesmo um repositório privado que você tenha, né? Não sei. E aí você vem aqui, ó, mas eu vou ensinar com o GitHub. Você vem aqui em New Repository e aí você vai criar o seu repositório com algum nome muito bom. Por exemplo, esse daqui que o GitHub sempre sugere, beleza? Fictional Memory. E aí você deixa ele público ou privado. Eu aconselho que você deixe ele público se for a sua primeira vez fazendo isso daqui, certo? Eu não vou querer adicionar nada. Vou só criar o repositório. Depois que ele criar o repositório, você vai cair nessa tela aqui. Talvez a sua esteja branca, mas você pode trocar o tema num gatinho que apareceu. Se você voltar uns 10 segundos, você vai ver um gatinho aqui. Enfim, você vem aqui em HTTPS e copia esse link, certo? Ó, botão direito, copiar. E volta aqui dentro do seu container no Visual Studio Code. E aqui você vai usar o comando git para fazer o que? Iniciar um repositório git aqui dentro. Então, ó, git initializes an empty git repository, ok? Então agora você vê que os arquivos ficam verdes, né? Que a gente está usando o controle de versão aqui do Visual Studio Code, beleza? Então ele já tem aqui os arquivos que foram alterados. E aí uma coisa interessante é a gente criar um arquivo .git ignore. O que esse arquivo faz? Aqui dentro a gente consegue definir coisas que vão ser ignoradas, ou seja, que não vão subir
para o nosso repositório online. Que tipo de coisa que a gente tem aqui que a gente pode ignorar? Esses arquivos .class aqui, porque a gente viu que eles são bytecodes e eles são gerados a partir de src. Então a gente não mexe no .class, a gente gera eles a partir do Java. E aí a gente realmente mexe no Java. Isso aqui é a tela que é a extensão abre, não se assuste. Beleza? A gente mexe só no Java. O class ele é gerado, a gente não precisa ficar subindo ele, atualizando uma coisa que a gente não está desenvolvendo de fato. Beleza? Então para isso, a gente vem aqui dentro desse git ignore e coloca o seguinte: eu quero que agora vai entrar um negócio legal. Daqui pra frente, dentro de qualquer pasta, dentro de qualquer nível, eu quero que você ignore qualquer arquivo que termine com .class. Sempre que você vê asterisco, isso significa qualquer ou qualquer coisa, beleza? Vamos ver se isso daqui funcionou ou não. Se a gente vier aqui nos arquivos que estão pendentes, ó, o .class ainda está aqui, então isso aqui não funcionou. Eu vou tirar esse .barra daqui e pronto, agora ele não funcionou, ele não apareceu mais e ele fica aqui, ó, meio cinzinha, ou seja, não vai entrar para nossa lista de versionamento. A gente não precisa se preocupar em subir essa pasta classes porque ela vai ser gerada. A gente viu que ela é gerada na hora que a gente gera a build aqui, belezinha? Então vamos lá, a gente fecha isso daqui, minimiza tudo e vem aqui no terminal e dá um git status. Pra quê? Para que a gente veja basicamente o que a gente viu aqui mais coloridinho, mais bonitinho aqui no nosso terminal, beleza? Então aqui a gente vai dar um git add --all e agora os arquivos que estavam vermelhos ali, a gente dá um git status de novo e eles vão estar verdes, ou seja, foram adicionados e vão estar sujeitos a algum commit que a gente faça. Então a gente vem aqui, ó, git commit -m e a gente coloca aqui iniciando projeto. Ótimo. E agora se a gente dá um git status, a gente vê que a gente está trabalhando numa árvore limpa, ou seja, não tem nenhuma mudança. Para a gente ver o histórico de alterações, ou seja, de commits, a gente usa o git log. E aí pronto, a gente tem aqui o nosso histórico. O autor que fez, a data, o commit e algumas informações úteis. Ótimo, como que a gente faz para ligar esse nosso repositório com esse repositório aqui do GitHub? Lembra que eu falei para você copiar esse HTTPS aqui que eu mesmo dei Ctrl C ali no meio do caminho e perdi? Ótimo. Se você tiver feito o mesmo que eu, você vem aqui e dá Ctrl C de novo. E aí você vai usar o git remote add origin. Origin. E aí a gente vai adicionar uma referência de origin remoto para o nosso repositório. Ou seja, a gente vai ligar uma cordinha entre o nosso GitHub e o nosso repositório local. Aí você vem e cola aquele link que você pegou, dá um enter. Pronto, beleza, e agora que a gente já linkou com o GitHub o nosso projeto, a gente vai de fato subir o nosso código, beleza? E para qual branch que a gente vai subir isso? Se você não tiver sido aventureiro e instalado alguma coisa a mais aqui nesse container, você vai estar com o git normal e ele vai ter criado para você uma branch aqui embaixo chamada master. Então você vai dar um git push origin master. E agora nesse momento, talvez não, certeza que vão te pedir para fazer login no GitHub. Então a gente vai fazer isso aqui junto, beleza? Eu vou dar um enter e vamos aguardar um pouco. Ele vai falar que a extensão aqui está querendo se logar, né, no GitHub. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um cancel e aí aqui em cima a gente vai seguir com essa caixa de diálogo, ó. Ele está pedindo nosso username. Eu vou colocar o meu, que é Ângelo Evangelista, e aí aqui é a sua senha. E aí você coloca a sua senha e obviamente eu não vou falar ela em voz alta aqui, você coloca a sua, dá um enter e pronto. Ele vai dar push disso aqui na sua conta e você veja aqui, ó, ele criou uma nova branch lá chamada master. A gente vem aqui no nosso GitHub que eu fechei e dá um F5. O nosso código tá aqui já salvo. E agora a gente pode vir aqui, ó, download zip, ou simplesmente copiar o link e vir em qualquer lugar aqui da nossa máquina. Por exemplo, na minha desktop. Onde que eu faço para abrir o carinha mesmo? Cadê os actions daqui? Complicado. Aí você abre um outro terminal aqui na sua máquina. Eu acabei de apertar um atalho, tô esperando ele subir. Enfim, errei o atalho. Caramba, cadê o meu terminal aqui? Console, isso. Beleza. E aí, aqui dentro eu vou dar um git clone e vou colar o URL que eu copiei. Espero, né, ele fazer o download. Como eu uso o SSH, ele vai me pedir a minha senha aqui. A sua talvez não peça.
E pronto, se a gente olhar aqui em algum lugar do nosso desktop, errado, porque eu esqueci de entrar na desktop e joguei ele aqui dentro da minha home. Parabéns, não façam isso. Então, ó, ele tá aqui dentro, ó, Fictional Memory. Eu vou dar um Ctrl C nele, ó, e vou usar o comando MV que a gente já conheceu para mover ele daqui para minha desktop. E agora sim ele vai aparecer aqui em algum lugar. Se a gente abre, a gente tem exatamente o mesmo código que a gente tinha lá dentro do Docker. Que a gente tinha não, né? Que o nosso código está lá. E pronto. A gente pode vir aqui, ó. Acessar a desktop. Acessar o nosso repositório. Fictional Memory. E abrir dentro do code da nossa máquina local dessa vez. E o nosso código está todo aqui. Ok? Eita, de novo a extensão se mete aqui onde ninguém chamou ela. Mas enfim. E é isso. Você pode usar o Docker dessa forma para você criar um servidor Tomcat para que você trabalhe caso você não esteja com o ambiente. E aí com isso a gente vem aqui no nosso navegador e marca mais um tiquezinho, beleza? E é basicamente isso. Qualquer dúvida você, não sei, escreve aqui em algum lugar ou me manda mensagem. Eu não sei exatamente onde que você está vendo isso, mas a gente se vira para fazer a sua dúvida chegar até mim. Beleza?